Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus para aprendermos juntos a respeito da sua palavra. O livro em evidência é o livro de teologia pastoral. Nós já falamos na aula passada, na unidade 4, no capítulo 2 e a lição 1, nós falamos um pouco a respeito do que é um Estado, do que é uma nação, do que é um povo, né, que são pessoas regidas diante de leis. Falamos um pouco a respeito da União, que é um órgão federativo que cuida dos negócios da nação, tanto dentro do país quanto fora. E falamos, e o assunto tratado central, que nós vamos estar falando no capítulo 2, é de ética. Do livro, o assunto central, o tema central é a excelência do ministério cristão. Todo homem de Deus precisa buscar conhecimento. Quando ele entendeu o seu chamado, principalmente o seu chamado como líder, como aquele que vai cuidar de um grupo que faz parte do reino dos céus, né? Que não é propriedade dele, então ele precisa estar buscando conhecimento, sabedoria do alto. É preciso. Ok? Então nós estamos na lição 2, capítulo 2. O conteúdo da unidade 4 nos fala a respeito dos fundamentos bíblicos da ética ministerial, a ética social e política no capítulo 2, no capítulo 3, a ética ministerial, no 4, a sensibilidade ética de Jesus e, por final, a etiqueta no ministério. É muito importante conhecer, porque quando o homem de Deus, o líder, ele conhece, ele vai suavizar a igreja, ele vai, de uma forma organizacional, ele vai conseguir gerenciar a igreja, o grupo, e com isso vai trazer resultados de paz, de conforto, não só a nível de nação, mas a nível do reino dos céus. Então é importante conhecer, sim, né, esse conteúdo. Então, a temática aí é a respeito da ética, conceito, leis. Toda vez que nós falamos das leis, toda vez que nós falamos de uma legislação, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de comportamento. Em grupo, comportamento social. E é preciso que o homem de Deus, a igreja, entenda isso, e é preciso que os líderes, a liderança, o pastor, entenda muito bem isso. No capítulo 2, nós estamos tratando e vamos falar a respeito da ética social e política. 2.2, a relação do obreiro com as autoridades. É preciso ser submisso, é preciso ter sabedoria, é preciso ter compostura diante de órgãos competentes que cuidam da sociedade. Nós precisamos ser o exemplo. A igreja precisa ser o exemplo daqueles que interagem, daqueles que se relacionam com os órgãos públicos. O obreiro é cidadão pertencente a uma nação, por isso possui deveres e obrigações. O obreiro que se preza, ele precisa conhecer dos seus direitos e dos seus deveres. É muito importante isso. É importante ser embasado, ser racional, né? É muito importante que o obreiro conheça, principalmente o pastor, o líder, aquele que vai estar cuidando de um grupo, porque ele está cuidando da sociedade.
A relação do obreiro com as autoridades. O obreiro, enquanto cidadãos, pagamos impostos, taxas, tarifas, declaramos imposto de renda e efetuamos diversas operações tributárias. Isso é muito de Deus. Jesus ele foi abordado numa ocasião, né, acerca por um dos seus discípulos, a respeito dos tributos, se deveria pagar, se Jesus deveria pagar. E ele saltou de uma moeda, né, e falou assim, ó, dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, é preciso pagar os tributos, é necessário, é bom ofertar e é bom dizimar, né, na casa do Senhor, para manutenção da casa do Senhor, para cuidado das viúvas, dos pobres e dos necessitados. Então, o obreiro que se permite a negligenciar tributos ou a burlar impostos, ele está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito conceitual nessa parte, é muito reta nessa parte. O homem de Deus que faz isso, ele está negligenciando a ética social e a ética cristã. Então, precisamos pagar nossos tributos. Ainda que nós sejamos lesados pelo alto tributo, é para pagarmos. Sim, é para pagar. Isso é justo, isso é honesto, isso é reto, isso é reino do céu. Precisamos ser o exemplo. Precisamos ser exemplo de uma nação. Ainda que os líderes sejam corruptos, ainda que eles negligenciem o conceito de Deus, nós precisamos permanecer honestos, fazendo o nosso papel. O obreiro, no meio de uma geração corrompida, a igreja deve brilhar como estrelas. Deve agir, portanto, com prudência, limpidez e ética social. Já comentei um pouco a respeito disso, né? Dessa importância. É justo, ainda que nós sejamos lesados, ainda que seja injusto, ainda que nós achamos que estamos sendo injustiçados, Jesus nos ensinou a pagar, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 2.3. A relação do obreiro com a política. Muitos acabam traduzindo a política de uma forma errônea. Política hoje, e principalmente dentro da nação que nós vivemos, ela é sinônimo de corrupção. Então, quando você fala política, você está falando em corrupção, mas isso não é uma realidade. A verdade, a palavra original de política é povo, é cuidar bem do povo. E é disso que tratam as leis de uma nação. Então, política é a ciência da governança de um Estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Ou seja, é preciso ver uma cumplicidade entre o governo e aquele que é governado. Precisamos entender os nossos direitos, mas também cumprir os nossos deveres. Política. O termo tem origem no grego, política, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público, e tikos, que se refere ao bem comum de todas as pessoas. Então, política é um bem comum de todas as pessoas. É o bem comum público. Isso é política. Né? É um bem comum público. Então, nós podemos falar sobre política.
podermos. Quando nós falamos de um bem comum, de compatibilização de interesses, né? Sabendo os direitos e os deveres, o meu direito vai até onde termina o direito do meu próximo. A relação do obreiro e a política, ainda o obreiro do Senhor tende-se a perceber do verdadeiro sentido da política, para que não caia nos falsos conceitos e nos conceitos distorcidos da população. É preciso se guardar das informações, é preciso se guardar dos erros, das difamações, é preciso se guardar. O obreiro de Deus que se preza, o líder, ele guarda o seu ouvido, ele guarda o seu coração e o seu pé da queda. Estar na política como cristão e representante da comunidade evangélica exige muita vigilância e maturidade espiritual, principalmente quando o assunto é dinheiro e poder. Não é pecado participar, não é pecado participar de um corpo político, de um corpo governamental. O que é pecado é eu me deixar ser levado pela corrupção e pelo erro. O líder, o homem de Deus, que tem essa intenção, ele deve ser muito fiel no seu trato com Deus. Porque certamente ele vai ir de encontro com regras, com conceitos que vão tentar denegrir a imagem de Deus e a honra do Evangelho. Então, se eu quero ser político, eu preciso saber o que eu vou enfrentar. E, sobretudo, é preciso que haja honestidade, ainda que eu pereça. 1 Timóteo, na carta que Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, está escrito assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O maior problema do homem que busca uma carreira política é que ele vai ser envolvido e ele vai ser tentado a enriquecimento e a poder. Ele vai ser tentado a uma cumplicidade da qual ele pode não escapar, e uma cumplicidade errônea, uma cumplicidade corrupta. E aí Deus não vai estar no negócio. Então, Paulo lhe deixa esse ensinamento para a igreja, para os obreiros, para o pastor, para todos nós. Eu finalizo aqui essa parte, agradecendo os irmãos, aqueles que nos veem, que nos ouvem, que amam a palavra de Deus, que querem aprender juntos. A nossa referência, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E aqui o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Nós temos uma página também no Facebook e uma página no Instagram. Se você sentir, se você desejar, sentir no seu coração de compartilhar, de aprender, de comentar, se quiser comentar, faça comentários. Nós estamos aqui para aprender juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Nascemos sem saber nada e vamos morrer aprendendo. Dê o seu like, se inscreva, participe conosco. Esse canal é uma obra de Deus, né? Estamos aqui divulgando aquilo que pertence a Deus e Deus tem nos ensinado, ok? Um forte abraço para todos e até a próxima aula.
no nome de Jesus.